Olá, queridos irmãos e irmãs. A palavra de Deus diz que Deus mandou o profeta Isaías andar despido e descalço durante 3 anos. Será que o profeta andou totalmente nu na frente das pessoas durante todo esse tempo? Como que foi isso na prática, em detalhes? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos examinar esse tema com bastante profundidade, mas como você já sabe aqui no nosso canal, com aquela simplicidade, de uma forma que você realmente compreenda o texto. Então eu convido você a vir até a minha lousa de estudos, onde nós iremos trabalhar todo esse texto. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: eu gostaria de entender melhor o texto de Isaías capítulo 20, versos 2 e 3, onde diz que o profeta Isaías andou 3 anos despido e descalço. Na tradução NVI, Nova Versão Internacional, diz que ele andou nu e descalço. Minha dúvida é se ele realmente andou totalmente nu por todo esse tempo? Pode nos explicar como isso ocorreu? Bom, vamos começar a explicação falando aqui do texto citado pelo leitor. Isaías capítulo 20, versículo 3 diz o seguinte: Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Então, eu vou explicar para você o que significa essa expressão despido e descalço. E até o final desse estudo você vai aprender também como que Isaías conseguiu realizar isso, Como que ele conseguiu suportar o clima ali de Israel vivendo dessa forma. Então fica até o final para que o seu aprendizado seja completo. Bom, é importante a gente observar que Deus utilizava da própria vida dos profetas para passar mensagens proféticas ao povo. Isso era muito comum. Aconteceu muito com Isaías, com Oséias e outros profetas. Os profetas se envolviam 100% com a mensagem de Deus. Eles estavam comprometidos totalmente em servir a Deus e passar a mensagem que Deus queria passar a quem quer que seja. E nós temos então, quando nós estudamos textos de profetas, entender sempre o contexto. O contexto é aquilo que vem antes e depois. Por exemplo, nós estudamos ali anteriormente o texto que fala de Isaías despido e descalço. Precisamos entender um pouquinho do que ocorreu antes e um pouquinho do que ocorreu depois, para a gente compreender com totalidade aquilo que o texto está querendo nos ensinar. Então, é importante que você assista toda a explicação. Vamos lá então. Temos primeiramente aqui a informação de que a profecia de Isaías ela tinha como foco principal, inicial, uma profecia contra egípcios e etíopes. E você vai entender por quê. Isaías 20, versículo 4 diz o seguinte: Assim o rei da Assíria, então, ele seria levantado aqui pelo Senhor para levar presos do Egito e da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então nós temos aqui a profecia que indica que Deus entregaria Egito e Etiópia nas mãos do rei da Assíria e muitos dos habitantes dessas regiões seriam levados como escravos humilhados. Mas por que isso? Veja, Egito e Etiópia eram 2 dos povos com quem o reino do sul, ali de Israel, também chamado de Judá, fez alianças contrárias à vontade do Senhor. Povos em quem colocaram a sua confiança, desrespeitando o Senhor. Então o povo de Deus, ali mais especificamente da região sul, do reino do sul, eles se desviaram das ordens de Deus, colocando a sua expectativa, a sua esperança, a sua salvação em homens, em política, em reinos. Mais especificamente aqui, reino do Egito e da Etiópia. Deus iria mostrar a eles que esses reinos são passageiros e que a verdadeira confiança está no Senhor. Então essa profecia iria acontecer e, evidentemente, também traria males a quem do reino de Judá continuasse nessa aliança com Egito e Etiópia. Por quê? Porque Egito e Etiópia e os seus aliados seriam também totalmente impactados com essa profecia, conforme Isaías 20, versos 5 e 6, do qual eu destaco aqui para você o verso de número 5. Olha só que forte. Então se assombrarão, quem? Os israelitas, e se envergonharão por causa de quem? Dos etíopes, sua esperança. Olha como que Deus fala. E dos egípcios, sua glória. Israelitas estavam
colocando toda a sua expectativa e esperança e olhando, por exemplo, os egípcios como a sua própria glória, esquecendo-se do Senhor. Na sequência, a gente vai mostrar aqui para você que Isaías, ele iria demonstrar então essa profecia na sua própria vida, no seu próprio dia a dia. Isaías 20, versículo 2 diz o seguinte: nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Bom, passo agora a explicar para você o que significa o pano grosseiro de profeta e essa expressão aqui, despido e descalço, se significa realmente totalmente nu. E quem ficar comigo até o final vai aprender ainda como que Isaías sobreviveu com pouca roupa, né, praticamente nu, por todo esse tempo, com todas as intempéries que nós temos no clima de frio, calor, chuva e por aí vai. Então vamos lá. Despido e descalço, primeiro, significa totalmente nu, sem nada mesmo, sem até mesmo roupa de baixo? Vamos ver isso? Mas antes eu queria dizer uma coisa para você. Você quer continuar recebendo estudos bíblicos toda semana? Se você ainda não é inscrita no canal, faça isso agora, por favor. Vou te dar alguns segundos, localize o botão inscreva-se, clique nele, depois coloque todas as notificações e toda semana você vai receber estudos como esse, bastante ricos para a sua compreensão da palavra, ok? Totalmente gratuitos aqui no YouTube, então não tem por que você perder. Nós estamos gravando quase todos os dias e pretendemos chegar a 1000 estudos. E claro, se você está gostando, já deixa o seu like agora mesmo, para que você não esqueça. E assim você me abençoa e você me ajuda a entender que você está gostando desse tipo de estudo. Bom, sigamos então. O pano grosseiro citado era um tipo de roupa, uma manta, sabe aquelas roupas que se colocam acima das outras roupas? Muito comum dos profetas. E eu destaco aqui o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Então, pelos de camelo era que uma matéria-prima bastante grossa e era um tipo de roupa que era utilizada então pelos profetas, ok? Não era uma roupa de grife, não era uma roupa ali das mais chiques, bem grosseira mesmo, um acabamento bem forte, pesado, ok? Então, profetas utilizavam esse tipo de roupa. Então, esse pano grosseiro, a principal função dele era proteger tanto do frio quanto da chuva, já que profetas eram muito itinerantes, eles estavam sempre andando, né? Protegiam também do sol forte e também, por causa da característica da roupa, ela era utilizada quando pessoas queriam se mostrar ali em jejum e luto, ou seja, quando estavam passando uma dor muito grande, elas se vestiam dessa forma, com esses panos grosseiros, perfeito? Bom, vamos seguir um pouquinho. Então a ideia, quando Deus orienta isso a Isaías, é que ele se apresentasse ali em Israel, especificamente no Reino do Sul, de uma forma como um escravo humilhado, ou seja, ele tiraria suas roupas de profeta e andaria como se fosse um escravo humilhado. As pessoas que olhassem Isaías andando iriam chamar muita atenção, né? Ele iria chamar muita atenção delas, porque ia aparecer realmente aqueles escravos que eram apresentados quando perdiam a guerra. Bom, vamos lá. Então, aqui uma coisa muito importante que eu queria deixar claro para você. Talvez Deus tenha enviado esse sinal mudo de Isaías, sem voz, porque o rei e os seus conselheiros estavam se recusando a dar ouvidos às palavras do profeta. Então, esse fato do profeta andar aí praticamente seminu iria chamar muita atenção e ele iria então poder passar a sua mensagem, já que os reis não queriam mais ouvir os profetas, pois estavam enganados com falsos profetas, profecias que não vinham de Deus. E aí, na sequência, gostaria de ressaltar algo importante para você. Quando um prisioneiro era capturado, ou melhor, quando um exército entrava em uma cidade e vencia a batalha, ele pegava escravos, ok? E esses escravos, eles andavam um tipo de desfile ali, onde eles ficavam seminus. E eles eram então apresentados à população, e aquilo representava uma humilhação, de que eles foram derrotados e pertenciam agora ao exército vencedor. Então Isaías se mostra numa figura desse tipo, ok? E aí, ficar somente com a roupa de baixo, então,
expondo algumas partes da pele e descalço era inapropriado nessa cultura judaica, ainda mais se falando de um profeta. Por isso, Isaías certamente chamou muita, mas muita atenção. O profeta Isaías, então, que falava com reis, agora iria andar pelas ruas sem as suas vestes características, seminu, não totalmente pelado, ok? Descalço, como os prisioneiros capturados andavam. E olha isso aqui que forte. A gente viu no texto de Isaías 23 que isso ocorreu com Isaías pelo tempo de 3 anos. Ele tirou as suas vestes próprias de profeta, tirou os seus calçados e andou seminu. Então, despido e descalço tem a ideia aqui de seminu e não de totalmente pelado. Mas seminu, né, apesar de não estar totalmente pelado, andar apenas com alguma parte de roupa que cobria ali somente as partes íntimas, para a cultura da época era como se ele estivesse nu, pois não era uma forma aceitável de uma pessoa da sociedade estar andando em público. Seria a mesma coisa hoje se um homem saísse aí com uma cueca andando pelas ruas. Realmente iria chamar muita atenção, não é algo, por exemplo, apropriado aqui no Brasil. Então, imagine naquela época, nessas condições. E aí agora eu queria responder essa última pergunta para você, que é bem interessante para fechar. Como que Isaías iria suportar o clima daquela região vivendo seminu? Como que isso aconteceu na prática? Mas antes de te falar isso, eu estou deixando um presente para você nos comentários, ok? E aqui na descrição do vídeo tem informações sobre o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Eu quero que você seja meu aluno, minha aluna, e nós vamos começar a partir de Gênesis, videoaulas, e vamos estudar até Apocalipse. Dessa forma aqui, você vai ter um acesso especial ao meu WhatsApp para responder dúvidas. Então, se faz sentido para você, se Deus está te chamando nesse momento a um compromisso maior do estudo da Bíblia, veja mais informações assim que terminar esse vídeo e vamos começar esse curso comigo. Olha só, é possível então que nessa condição, né, de Isaías, que essa condição de Isaías fosse apenas quando ele estivesse em público, ok? Por quê? Porque Deus manda ele se mostrar dessa forma para as pessoas. Então é possível que quando ele estava andando ali em Israel, era para ele estar dessa forma, mas não que ele ficasse dessa forma 100% do tempo. No momento, por exemplo, da noite em que ele iria se recolher, é possível que ele pudesse ali estar com a sua roupa de proteção das intempéries do clima. Então esse é um fato interessante. Então, profetas como Isaías, eles viviam a mensagem de Deus na própria pele. Ainda que isso representasse eles, né, a eles pessoalmente, momentos muito difíceis de humilhação e privação, como esse andar dessa forma e ser bastante julgado pelas pessoas, né? Que profeta incrível, o profeta Isaías. Eu vou trazer mais estudos aqui sobre ele. Bom, fechamos aqui. Se você tem alguma dúvida ainda desse tema, coloque aqui para mim, que eu gravo outros vídeos fazendo mais explicações. Coloque aqui também, né, se você gostou do vídeo, se você tem gostado do material, coloque um amém, um glória a Deus para eu ver você, para eu dar um coraçãozinho para você. Eu leio todos os comentários para a honra e glória do nosso Senhor. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar o like, tá bom? Assim você nos ajuda muito e também fará com que esse vídeo chegue para mais estudantes da Bíblia. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo.